Glórias ao nome do Senhor. Uma boa noite a todos, que a paz seja convosco. Aleluias, glórias a Deus. Como é maravilhoso mais uma vez termos a oportunidade de reunirmos-nos para falar do amor de Cristo por nós. Aleluias. Eu peço para você que abra sua Bíblia ou ainda acompanhe pela projeção o livro de Malaquias. Glórias a Deus. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Aleluias. Nós leremos o verso 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Nessa noite, como nós já falamos ali nas nossas redes sociais, o título da palavra é O Coração dos Pais. Aleluias. E o Senhor me tocou para falarmos um pouco sobre essa palavra de relacionamento de pais e filhos, através de uma campanha que a nossa igreja iniciou, ali com a iniciativa da pastora Daniele, de oração, de súplica, de jejum e de consagração dos pais para os filhos. Glórias a Deus. E claro que quando nós lemos a palavra do Senhor aqui em Malaquias, nós vemos que a palavra nos fala de um relacionamento bilateral, né? Ela fala do relacionamento dos pais com os filhos, ou seja, converterei o coração, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas nessa noite nós vamos focar exclusivamente no relacionamento dos pais aos filhos, no coração dos pais aos filhos. Glórias a Deus, aleluias. E a gente está com o horário um pouco reduzido devido às restrições da pandemia, mas nós vamos analisar alguns pontos muito importantes dessa palavra. A primeira coisa, sobre a importância do relacionamento dos pais com os filhos na palavra do Senhor, é a seguinte: note bem que quando Deus ele escolhe falar do seu próprio relacionamento ou da sua própria relação com Jesus, Deus ele escolhe comparar essa relação exatamente com a relação de um pai com um filho. Como assim? Eu já te explico. Olha só, nós poderíamos ter Deus comparando a relação dele com Jesus como se fosse a relação de Jesus, por exemplo, com uma igreja, que é a relação de um esposo com uma esposa, ou de um noivo com uma noiva. Poderíamos ver Deus comparando a Jesus como um irmão, como nós vemos Deus nos comparando entre nós mesmos. Mas nós vemos que ali, por exemplo, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, a palavra nos diz que Deus enviou seu Filho unigênito, e como foi cantado aqui já nessa noite, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê em seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, as glórias a Deus. Nós, analisando a palavra de Deus, nós vemos que realmente não existe uma relação como a nossa, de pai e filho, entre Jesus e Deus. Por quê? Porque nós notamos em toda a palavra de Deus, mas vamos dar um exemplo mais específico. No começo do mesmo livro ali de João, João diz assim que no princípio Jesus, ou seja, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a relação entre Deus e Jesus ela é muito mais complexa do que a relação que nós entendemos ser a nossa relação entre pai e filho. Mas ainda assim, Deus escolheu essa relação para exemplificar, para analogar a sua relação entre Deus e Jesus. Aí nós começamos a perceber a importância que a Bíblia dá para o relacionamento entre um pai
e um filho, ou ainda o relacionamento entre uma mãe e um filho. Essa é a primeira questão que nós notamos sobre a importância do relacionamento de pais e filhos na palavra do Senhor. A segunda questão, e também muito importante, é o seguinte: nós notamos que aqui, essa palavra que nós acabamos de ler em Malaquias, no capítulo 4, verso 6, é exatamente o último versículo do Antigo Testamento. Ou seja, é o desfecho do Antigo Testamento. Quando nós contamos uma história, quando nós cantamos uma canção, quando nós falamos alguma coisa, sempre nós deixamos algo impactante para o final. Como se fosse lembra daquela situação da moral da história? A moral da história é o seguinte, e daí aquela frase de impacto. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor reservou dizer da importância do relacionamento dos pais com os filhos, exatamente no último versículo do Antigo Testamento. Aleluias, isso me mostra uma importância muito grande que a Bíblia está dando para esse relacionamento em específico. Não que os outros não sejam, não que o relacionamento entre irmãos não seja importante, não que o relacionamento entre um esposo e uma esposa não seja importante, mas aqui nós estamos falando de um relacionamento específico e nós vamos falar de pontos muito importantes sobre esse relacionamento nessa noite. Aleluia. Mas vamos correr um pouco e falar sobre a terceira importância, e também não é algo menos importante, não é um fator menos importante, que é a seguinte: a palavra nos diz o seguinte, e aqui a palavra está falando sobre Elias, Deus está falando assim: eu enviarei Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós não vamos entrar nesse mérito de por que a palavra está citando o profeta Elias, não nessa mensagem pelo menos, mas vamos falar sobre converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e a importância que a palavra dá, porque ela diz o seguinte: para que eu não fira a terra com maldição. Isso é o próprio Senhor Deus falando: eu enviarei Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ou seja, está atrelado a não maldição, a não sermos amaldiçoados, a própria terra não ser amaldiçoado, um bom relacionamento entre pais e filhos. Um bom relacionamento dos filhos com os pais. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. E nós vemos a palavra nos falando várias outras vezes ainda sobre o relacionamento entre pais e filhos. Aqui nós estamos generalizando pais como pai e mãe. Nós poderíamos especificar muito bem a característica do relacionamento do pai com o filho ou com a filha, e da mãe com o filho e com a filha, que são, vamos dizer assim, que tem fatores psicológicos, fatores pedagógicos diferentes, mas nesse critério que nós estamos falando hoje, nós estamos generalizando. Pais, quando nós falamos pais aqui, nós estamos falando do pai e da mãe. Então, o relacionamento entre pais e filhos. Efésios capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, e preste bem atenção nessa parte, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. Aleluias, glórias a Deus. Mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aleluias. Esse é o primeiro dever dos pais. Claro que quando nós falamos sobre converter o coração dos pais aos filhos, dificilmente você conhece um pai que não ame um filho, ou uma mãe que não ame um filho ou uma filha.
Então, quando a palavra do Senhor diz, ou nos incita a converter os corações dos pais aos filhos, quer dizer, demonstrar um amor legítimo e um amor que esteja pautado na palavra do Senhor. Aleluias. E aqui nós vemos o livro de Efésios nos dando instruções sobre esse relacionamento e nos falando assim: vós pais, educai os seus filhos de acordo com a disciplina do Senhor e com o conselho do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Mas muitas vezes nós temos a impressão que amar os nossos filhos é simplesmente dar tudo o que eles querem, fazer tudo da maneira que eles desejam, dar as coisas que mais atraem a atenção deles. E quantas vezes não é dessa maneira? Porque muitas vezes, assim como nós já cantamos, hoje os louvores ministrados aqui foram todos muito propícios à palavra. Nós cantamos hoje mesmo aqui dizendo: os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E a palavra do Senhor nos afirma isso. Deus, Ele nos diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus sonhos, os meus planos e os meus projetos, diz o Senhor, são maiores do que os teus. Ou seja, um pai, ele deve saber o que é melhor para o filho, ainda que o filho não deseje aquilo. Quantas vezes nós temos que negar alguma coisa a um filho, por sabermos que aquilo ali parece ser bom para ele, mas na verdade não é? Quantas vezes nós temos que disciplinar dizendo: olha, você tem que dormir em tal horário, você tem que comer legumes mesmo que você não goste de comer, você tem que ter uma alimentação mais saudável, você não pode comer só as coisas que atraem, como doces, como salgadinhos, como... Não, nós devemos instruir os filhos e assim... Nós que somos cristãos, temos a obrigação de instruir os nossos filhos no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. Temos que instruí-los desde criança, a palavra nos afirma isso, fala, instrui o menino, instrui a criança no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele for adulto, mesmo quando ele crescer, ele não se desviará dele. Aleluias, glórias a Deus. Mas quantas vezes nós preferimos fazer a vontade dos nossos filhos, a vontade, o que eles querem, ensinar o que eles querem somente aprender, e não o que eles deveriam aprender. Aleluias. Esse é o primeiro dever de um pai cristão, para demonstrar o amor a um filho, o amor legítimo a um filho, é instruí-lo segundo a palavra. É disciplinar quando preciso, é instruí-lo sobre o conhecimento, o conselho do Senhor. Aleluia, as glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela vai muito mais além do que simplesmente nós dizermos que amamos os nossos filhos, então nós damos tudo o que eles querem. Não, a palavra do Senhor, ela nos instrui, nos diz, nos ordena, na verdade, a instruir os filhos no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia, as glórias a Deus. E o que nos leva ao segundo ponto que nós vamos falar aqui, que é o seguinte: a palavra nos diz para não sermos coniventes com o pecado. Olha só, a palavra do Senhor nos diz e nos deixa bem claro que Deus, Ele ama o pecador. Ele ama a minha vida e Ele ama a tua vida, e nós, por consequentemente, somos pecadores. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele odeia o pecado. Ou seja, Deus, Ele não é conivente com o nosso pecado, mesmo nós sendo filhos dEle. Mesmo nós tendo a herança, nós tendo a filiação de Deus por herança através de Jesus Cristo, mesmo assim, Deus, Ele não é conivente com o meu pecado e nem com o teu pecado. E dessa forma nós também devemos ser com os nossos filhos. E eu vou exemplificar aqui com uma história, é uma história
daria várias e várias pregações, porque é uma história muito interessante, é uma história, não que outras histórias da Bíblia também não sejam, mas cada história que você se aprofunda na Bíblia, você vai encontrar detalhes de suma importância para a tua vida. E essa é a importância da Bíblia. A importância da Bíblia é realmente para nós colocarmos a nossa vida ali dentro e entendermos o que Deus faz desde o começo da criação até os dias de hoje. Aleluias. Como, por exemplo, a história que o livro de Samuel nos conta. 1 Samuel, a Bíblia nos traz uma história de um homem chamado Eli, de um sacerdote chamado Eli. Eli foi o sacerdote no tempo em que Samuel nasceu. Eli era o sacerdote que representava a Deus e que representava Israel perante Deus, quando o profeta Samuel nasceu. E a história nos diz que ele tinha dois filhos que eram desrespeitosos à palavra de Deus. A palavra nos diz que esses dois filhos, chamados Ofni e Finéias, eles desrespeitavam tudo o que se dizia a respeito da palavra, dos mandamentos que Deus havia deixado. Eles desrespeitavam tudo aquilo que Deus havia deixado como sagrado para o seu povo, tudo que Deus havia instruído ao seu povo. Ofni e Finéia faziam ao contrário. Eles deturpavam tudo o que Deus havia deixado como perfeito, eles usavam as coisas de Deus para proveito próprio, eles se exaltavam por serem filhos do sacerdote. E Eli, como um homem de uma posição muito grande, porque um sacerdote na época ali de Samuel, na época de Eli, era o homem mais importante da nação, era um homem mais importante de todo aquele país. Todos respeitavam o sacerdote, afinal, ele representava o povo diante de Deus, e ele representava Deus diante do povo. Então, ele tinha, vamos dizer assim, todo esse poder, tanto um poder sobre o povo, sobre a nação, sobre Israel, como um poder espiritual, porque ele estava revestido de uma posição espiritual, porque ser um sacerdote era uma posição espiritual muito grande. Mas o que acontecia era que os seus filhos faziam tudo errado, e Eli fechava os seus olhos para isso. A palavra do Senhor nos conta que várias pessoas chegavam e falavam assim: olha, Eli, os seus filhos estão fazendo isso, eles estão abusando do poder, eles abusam porque eles são seus filhos, e eles são... tanto que o livro de Samuel fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial, que era um demônio. Ou seja, eles eram totalmente aversos ao que a palavra mandava, eles eram totalmente aversos ao que os mandamentos diziam. E Eli, como um sacerdote, como sendo um representante de Deus, ele fechava os olhos para tudo que os dois filhos faziam. Assim como nós fazemos muitas vezes. A palavra do Senhor nos diz que chegavam e falavam: Eli, os seus filhos estão fazendo isso, eles estão roubando da casa de Deus, eles estão roubando das pessoas, eles estão pervertendo tudo todos os mandamentos que foram deixados. E Eli fazia de conta que não era com ele. Ele até chegava, em algumas vezes, falar com eles, mas sem repreender, sem demonstrar exatamente quais eram as consequências daquelas coisas que eles haviam feito, que eles estavam fazendo. Aleluias, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra, através da história de Eli, como nós muitas vezes somos com os nossos filhos. Como nós somos coniventes, e entenda isso, coniventes com as falhas e com os pecados dos nossos filhos. Isso, claro, nós já estamos falando de um filho que tenha a consciência do que é certo e errado.
Nós não estamos falando do teu bebê ali que não sabe ainda o que é certo e errado, daquela criança que ainda não aprendeu as coisas que são certas, as coisas que estão erradas. Não, nós estamos falando de filhos que já têm a consciência, de filhos que já não têm mais a inocência. E assim como Eli era conivente com o pecado, quando ele não repreendia os filhos e quando ele não demonstrava que eles não poderiam fazer aquilo, estando dentro da casa de Deus, habitando dentro da casa do Senhor, nós fazemos com os nossos filhos hoje em dia. Aleluias, glórias a Deus. Sabe que não é uma vez, não foi uma vez, não foram 2 vezes em que eu escutei pais, e não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não estou falando de pessoas que não são instruídas na palavra de Deus, de pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus, mas estou falando de cristãos de anos de cristianismo, cristãos de anos de fé. Não estou falando de pessoas neófitas, mas estou falando de pessoas que tinham, que têm uma experiência já grande dentro da casa de Deus, pessoas que já leem a palavra, que já escutam a palavra há anos, talvez há décadas, e ainda assim, quantas vezes eu vi pessoas como essa chegarem e falarem assim: olha, pastor, eu permiti que meu filho fizesse tal coisa em casa, sabe? Eu vi que ele ia começar a usar um narguilé ali com os amigos na rua, fumar um cigarro com os amigos na rua. Então, antes que ele faça isso e vá parar lá num traficante, comprar uma cocaína com o traficante, comprar o crack com o traficante, eu prefiro que ele faça isso aqui dentro de casa, porque aqui ele está sobre a minha vigilância. É engano seu, você está sendo conivente com o pecado. Você está ensinando ao seu filho que ele pode fazer as coisas que Deus desaprova. E principalmente como nós estamos falando hoje de pais cristãos. Se você não tem a índole do cristianismo, me desculpe, mas essa palavra talvez não seja para você. Mas nós estamos falando de pessoas que querem seguir o cristianismo, e talvez aí eu esteja falando com você que hoje ainda não é cristão, mas que sabe que a índole do cristianismo é a certa a se seguir. E nós, quantas vezes eu ouvi pais chegarem e falarem assim: eu prefiro que meu filho ande com más companhias, mas que esteja aqui, dentro da minha casa, que esteja sobre a minha supervisão. Eu prefiro que o meu filho tenha relações sexuais antes do casamento, mas dentro da minha casa, porque está sobre a minha supervisão. Irmãos, você é sacerdote do teu lar. Você é sacerdote do teu lar. Você tem que dizer: meu filho, você vai ter a opção. Assim como Eli, ele não poderia controlar Ofni e Finéias depois que eles fossem embora. Mas qual era o pecado de Eli? O pecado de Eli é que Eli era o sacerdote, ele habitava dentro da casa do Senhor. Ele habitava dentro do templo do Senhor, e os seus filhos habitavam com ele. Ele não poderia controlar Ofni e Finéias se eles falassem assim: pai, nós vamos para outro lugar, para outra nação, nós escolhemos ser filhos de Baal, nós escolhemos ser filhos de Astarote, de qualquer outro deus de outras nações. Aí Eli não teria responsabilidade nenhuma, mas Eli mantinha os seus filhos ali dentro, com todos os privilégios que a família sacerdotal tinha, e fazendo tudo da maneira que eles queriam. Quantas vezes nós temos sido coniventes com o pecado dentro da nossa casa, com o pecado dos nossos filhos? Glórias a Deus, aleluias. E o grande problema, fora o problema espiritual, que é o maior, é claro, mas um dos grandes problemas é que todas essas atitudes, tudo isso que nós permitimos, toda essa permissividade que nós temos tido com os nossos filhos, tem consequências. Eles vão colher as consequências de tudo que eles
que eles fazem, de tudo que eles estão fazendo, e nós vamos colher a consequência de sermos coniventes com os pecados deles, com as falhas deles. A palavra do Senhor nos diz que na história de Eli, o povo foi para a guerra, Ofni e Finéias foram juntos, e o pecado daqueles dois homens era de uma tal maneira, ofendia tanto a santidade de Deus, que quando Israel entrou ali contra o inimigo, eles levaram a arca, o inimigo temeu quando eles ouviram falar que a arca da aliança estava chegando, porque eles falaram, estamos perdidos, porque agora a arca da aliança chegou, e quem pode resistir ao Deus desse povo? Os inimigos temeram, tremeram, porque o povo bradou, porque Israel gritou. Mas sabe o que aconteceu? A presença de Deus não estava ali. Apesar da arca que representava a presença de Deus estar naquele lugar, a presença de Deus não estava, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E naquele dia Israel perdeu a batalha. Eles entraram em guerra e foram mortos mais de 30 mil homens, mais de 30 mil soldados foram mortos ali naquela batalha, inclusive Ofni e Finéias. Porque o próprio profeta já havia profetizado a Eli dizendo, Deus está dizendo que os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. O próprio Samuel, o pequeno Samuel. Mas não para por aí, porque Ofni e Finéias colheram as consequências de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mas Eli também tinha que colher as consequências. Quando chegou ali o enviado para dar a notícia, aquele que fugiu, aquele que correu da batalha, aquele que saiu da guerra, escapou com vida, chegou e falou, olha, eu estava na guerra, o exército foi destruído, todos morreram, inclusive seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Tudo isso foi terrível, tudo isso abalou tremendamente a Eli. Mas quando aquele enviado falou assim, e roubaram, e o povo inimigo, o exército inimigo, os filisteus, levaram a arca da aliança. Quando ele deu essa notícia, Eli não suportou. A palavra do Senhor nos diz que ele já era avançado em idade, ele era uma pessoa pesada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. Naquele mesmo momento. Por quê? Porque a presença do Senhor havia sido tirada da casa dele. A presença do Senhor havia sido levada, e foi Ele mesmo quem entregou aos inimigos, através da permissividade. O bem que Israel tinha de mais precioso era a arca da aliança, porque eles acreditavam que todo lugar onde a arca da aliança estava a presença de Deus, inclusive nas guerras, eles levavam e eles nunca perdiam uma batalha, enquanto a arca da aliança estava no arraial. Mas naquele dia eles não só perderam a batalha, como ainda os filisteus levaram a arca da aliança consigo. Ele não resistiu a essa notícia, e o próprio Eli morreu como consequência da sua permissividade. Mas você acha que a tragédia para por aí? Não. A mulher de Finéias estava grávida. Quando ela ouviu também essa notícia, ouviu que seu marido havia morrido, ouviu que seu cunhado havia morrido, ouviu que a arca da aliança havia sido levada, ouviu que seu sogro havia morrido, as dores de parto começaram. Ela teve um filho. E a palavra do Senhor nos diz que com uma voz muito baixinha, já morrendo, já quase sem vida, já quase desfalecida, ela falou assim, coloquem o nome do filho, de Icabode, que significa, e foi-se a glória. E foi-se a glória, acabou a glória de Israel, acabou a glória de Jerusalém, acabou a glória da nossa casa. Você consegue entender como a permissividade, às vezes, que nós temos, tem destruído as nossas casas? Tem destruído não só as nossas casas, mas tem destruído as nossas igrejas, os nossos ministérios.
Talvez você não tenha entendido ainda porque a tua casa não vai para frente, porque parece que ao mesmo tempo em que teu casamento, a tua família está indo bem, de repente acontece alguma coisa e tudo muda. Você já tentou olhar quais são os princípios que você está mostrando para os seus filhos? Não só aqueles homens morreram, não só o próprio sacerdote Eli morreu, não só a mãe daquele menino morreu, mas o menino teve que carregar o resto da vida um nome que o desgraçava, um nome que humilhava, dizendo Icabode, acabou-se a glória, não existe mais glória, a glória foi-se embora, não existe mais glória nenhuma em Israel. O povo estava humilhado. Aleluias. E quantas vezes nós temos usado essa mesma permissividade dentro da nossa casa com os nossos filhos? Nós dizemos, desde que ele esteja sob a minha supervisão, não tem problema que ele esteja fazendo algo errado. Não tem problema que ele esteja desrespeitando a igreja, não tem problema que ele esteja desrespeitando a palavra do Senhor, não tem problema que ele esteja se prostituindo, não tem problema que ele esteja se drogando, não tem problema que ele esteja roubando no seu trabalho, roubando dentro da escola. Sabe, começa de coisas tão pequenas. Eu conheço tantas famílias em que o pai olhava e falava assim, olha, meu filho, ele foi lá na casa do amiguinho dele, olha só quantos carrinhos ele trouxe da casa do filho dele, dando risada como se isso fosse maravilhoso. Sabe o que você está fazendo? Você está sendo permissivo. Ah, pastor, mas não, criança é criança, não, a criança ela vai seguir aquilo que você ensinar. Se você ensinar que pegar uma moeda da casa dos avós não tem problema, se você ensinar que pegar um carrinho da casa do amiguinho, do parente, não tem problema, se você ensinar que roubar alguma coisa dentro da escola não tem problema, ela vai levar isso para o resto da vida. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. Isso serve para o bem ou para o mal. Se você ensinar ele para o mal no começo, ele também não vai se desviar do mal. Aleluias, glórias a Deus. Então nós vemos que uma das coisas é não sermos coniventes. A primeira coisa é instruir, porque não adianta nada você não ser conivente com uma coisa que você não instruiu. Você nunca ensinou teu filho que era errado ele roubar. Você nunca ensinou teu filho que era errado ele usar drogas. Nunca ensinou teu filho que era errado ele desrespeitar as pessoas, ele xingar as pessoas, ele usar palavrões, Você nunca ensinou nada disso para o seu filho. E daí quando ele começar a agir dessa forma, não, eu não vou ser conivente. Não adianta. Primeiramente, instrui o teu filho. A primeira coisa é dar a instrução. É ler a Bíblia, é falar, olha meu filho, a palavra de Deus é assim. É levar ele para a igreja, para que ele escute pregações, para que ele saiba o que a Bíblia diz. A primeira coisa é isso. Depois, se ele começar a agir errado, você não pode ser conivente, não pode colocar panos quentes em cima das coisas, não pode encobertar as coisas que ele quer fazer, porque muitos têm a definição de pais como isso. Eu encoberto tudo que meu filho faz. Ah, ele quer ser desse jeito? Não, mas eu vou fazer, eu vou encobrir isso. As pessoas não vão ficar sabendo disso. Ele quer fazer isso, eu vou deixar ele fazer, mas só aqui dentro de casa para que ninguém veja. Ele está roubando, eu vou lá e devolvo, eu mesmo vou lá e devolvo, dou o dinheiro para a pessoa de uma outra forma, sem que ela fique sabendo que ele roubou. A segunda coisa é não sermos coniventes com as falhas, não sermos coniventes com o pecado. E a terceira coisa, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, verso 10.
e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, quando morreu uma geração de Israel, quando morreu a geração de Josué, a geração, os últimos homens da geração de Josué morreram, e levantou-se sobre Israel uma geração que não conhecia o Senhor. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. O terceiro ponto é que nós temos que ensinar aos nossos filhos quem é Deus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que Deus fez. O que Deus fez na nossa vida. O que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus fez na nossa casa, da onde Deus nos tirou. Essa geração que se levantou após Josué, ela se desviou, ela começou a adorar vários e vários outros deuses, começou a se miscigenar com vários e vários outros deuses. E daí nós vemos tanta miscigenação na fé de Israel, na fé de Judá. Depois disso, porque essa geração não conhecia Deus. Essa geração não conhecia o Senhor. E por que essa geração não conhecia o Senhor? Porque os seus pais não anunciaram o Senhor a essa geração. Só existia uma maneira, não existiam livros, não existia internet, não existia escola, não existia, não pelo menos da maneira que nós conhecemos. Não existiam registros onde eles fossem ler as coisas, não. Existia uma maneira, as histórias eram contadas. Até chegar em Moisés, a história de Adão e Eva ali no princípio, foram anos, séculos, milênios talvez. Até chegar em Moisés que escreveu essas palavras. As histórias eram contadas, ou seja, a responsabilidade de conhecer Deus e conhecer o que Deus havia feito era dos pais. Assim como hoje a responsabilidade disso não é da escola. Não se engane, a escola não tem a responsabilidade de anunciar o evangelho para o teu filho, você que é cristão. Quantas pessoas se escandalizam hoje e dizem assim, mas na escola não falam mais de Deus, na escola não... E eu vou te dizer uma coisa, isso não é obrigação da escola. Não é obrigação do governo isso. Não é. A obrigação de conhecer a Deus é dos pais. A obrigação de fazer conhecer a Deus é minha e sua como pais. Não é do professor, não é do governador, do presidente da república. Pasme, não é nem mesmo do pastor da igreja. Como assim, pastor? O pastor ele não tem que estar lá para pregar a palavra? Exatamente. E se você não levar o teu filho para a casa de Deus, ele não vai escutar a palavra. Ele não vai escutar o pastor falando, ele não vai escutar o professor da escola dominical falando, ele não vai escutar. Se você não escolher a escola que teu filho vai estudar, que seja uma escola que tenha princípios cristãos, ele vai escutar qualquer outro tipo de coisa, menos. E mesmo que ele esteja num mundo onde se fala contra Deus, mesmo que ele esteja num mundo onde se prega contra Deus, os princípios que vão valer na vida dele são os princípios que você tem dado. Porque a instrução do pai vale mais do que qualquer outra instrução. Mesmo que se rebelem, mesmo que se desviem, a instrução do pai é algo que fica no coração do filho. Por isso a Bíblia diz, mesmo quando crescer, não se desviará dele. Ele pode se afastar, ele pode ir longe, ele pode sair para longe, assim como o filho pródigo foi. Ele pode sair, mas em algum momento ele vai falar assim, poxa, realmente na casa do meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Realmente, como o Salomão disse várias vezes, filho, presta atenção na instrução do teu pai, porque elas serão diademas sobre a tua cabeça. A obrigação de ensinar sobre Deus e outra coisa, sobre o que Deus fez, sobre a sua obra. Sabe por que muitos querem impor a fé aos filhos? E isso causa exatamente o efeito reverso.
Se você impuser a sua fé, quando nós estamos falando aqui na palavra sobre instruir, sobre mostrar o caminho, sobre apresentar, sobre levar para a igreja, sobre dar as tuas condições, as condições da tua casa para o teu filho, nós não estamos falando de impor a sua fé. Nós estamos falando para que você apresente um Deus da maneira que Ele é. Apresentar a Deus como um Deus que é amor, porque a Bíblia diz Deus é amor. Mas um Deus que também é justo. Um Deus que se compadece. Um Deus que tem misericórdia e que as suas misericórdias nunca se acabam e que as misericórdias se renovam toda manhã. Mas um Deus que também não tem o culpado como inocente. Porque tudo isso é o que a palavra do Senhor nos diz sobre Deus. Mas muitas vezes nós apresentamos Deus somente de uma maneira. Nós só colocamos Deus como o responsável pelas coisas ruins que acontecem. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? E os filhos vão crescendo dessa maneira, vão vendo e falando, olha a vida do meu pai, a vida da minha mãe, com Deus só fez isso. Deus só fez maldades com eles. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos apresentar aos nossos filhos, à nossa próxima geração, ao Senhor e às suas obras. Conta quem você era antes de Deus te tirar lá do mundo, te tirar lá do lamaçal do pecado. Conta o que Ele fez pela tua vida. Conta que o mantimento que vocês têm na tua casa, é Ele que providencia. Conta que se vocês estão vivos até hoje, é única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. Anuncia isso aos teus filhos, faça com que eles criem amor por Deus e não objeção, e não rejeição a Ele. Mostra que as coisas que vocês têm, por mais que você tenha pouco, ainda são coisas que somente Deus te deu. Porque a palavra do Senhor diz que até mesmo o ar que nós respiramos é dele. Ou seja, nós não temos nada absolutamente que Ele não permita que nós tenhamos. Bens, comida, conhecimento. Aleluias, glórias a Deus. E não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Glórias a Deus. Então a primeira coisa, instrua o teu filho no caminho de Deus. Instrua, fale para ele, filho, isso é certo, isso é errado. Agir dessa maneira é certa, agir dessa maneira é errada. Quando você não souber, não tenha vergonha. Chegue para o teu líder de célula, chegue para o teu pastor, chegue para o teu líder ministerial e fale assim, pastor, líder, eu quero uma instrução, eu quero saber se isso é certo, se isso é errado. Meu filho está partindo por esse caminho, meu filho está indo para aquele caminho, meu filho tem andado com tais companhias, meu filho vai aceitar tal emprego, meu filho quer se formar em tal faculdade, meu filho quer fazer tal curso. Busque instrução e instrua ele no caminho que ele deve andar. Instrua, não imponha, instrua. Depois, não seja conivente quando ele fizer as coisas erradas, porque ele vai fazer coisas erradas. Assim como você fez, assim como eu fiz, assim como todos nós fazemos, porque a palavra do Senhor diz que não existe um homem só que não tenha errado. Ele vai fazer coisas erradas, mas quando ele fizer isso, não passe a mão na cabeça, não coloque panos quentes, mas seja firme, diga, não é dessa maneira, não é dessa maneira, faça diferente. Em terceiro lugar, mostre a ele quem é Deus na sua vida. Mostre a ele o que Deus fez na sua vida. Mostre a ele o que Deus está fazendo na tua casa. Mostre a ele que tudo o que ele tem e tudo o que vocês têm, como pai, como filho, como uma família, foi Deus que permitiu que vocês tivessem. Aleluia, as glórias a Deus.